Olá, este é o Minutos que Transformam, o programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que na verdade é um grande desafio para todos nós. Quero falar com vocês sobre confiança em meio às necessidades. Nós estamos passando por dias difíceis, mas dias esses que muitas gerações de cristãos já passaram ao longo das épocas. Vivemos épocas de incertezas econômicas, flutuações cambiais absurdas, preços de coisas que aumentam cada vez mais e o nosso poder de compra parece que é reduzido, desemprego que cresce cada vez mais, a nossa renda que cada vez mais é reduzida. E tudo isso nos deixa bastante inquietos, nos deixa bastante ansiosos. Mas o Senhor Jesus, Ele sabia que passaríamos por isso. E por isso Ele nos deixou instruções acerca disso. Então eu convido você a abrir sua Bíblia. No livro de Mateus, nós faremos a leitura do capítulo 6, dos versículos 31 a 33. E diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos aqui no Sermão do Monte. Jesus está desafiando os seus seguidores, os seus discípulos, acerca da correta prática da justiça. E neste momento ele vai falar sobre a ansiedade que muitas vezes temos com as coisas das nossas vidas. Então ele primeiramente vai apresentar a razão da nossa inquietação. E nesse texto, o motivo da inquietação são as coisas que nós necessitamos. Ele diz para nós não nos inquietarmos com o que havemos de comer, o que havemos de beber e com o que havemos de nos vestir. Todas essas são coisas básicas. São coisas que todos os seres humanos da Terra, ricos e pobres, pessoas de todas as nações precisam comer, beber e se vestir. Por que não devemos então ficar inquietos com essas coisas? Jesus apresentará pelo menos 3 respostas, 3 razões para isso. A primeira é que são os gentios que procuram todas essas coisas. Ou seja, aqueles que não são povo de Deus, aqueles que não conhecem, não temem a Deus, é que verdadeiramente se preocupam com essas coisas. E o termo que nos foi traduzido como procurar, ele traz uma ideia de uma busca muito incessante, um completo domínio da mente, de todos os desejos e faculdades do ser humano preocupado com essas coisas. Mas para aqueles que pertencem à aliança de Deus, aqueles que são filhos de Deus, esses não devem procurar essas coisas. Pelo contrário, e na segunda razão, Cristo mostra a nós que Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Os olhos do Senhor estão postos sobre o povo dele, sobre aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E ele sabe e conhece cada uma de nossas necessidades. A terceira razão pela qual não devemos ficar ansiosos quanto às coisas que precisamos é que há uma promessa da parte de Deus, que está descrita no versículo de número 33. Quando buscarmos o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Jesus nos dá a instrução correta de que devemos, em primeiro lugar, como primazia em nossas vidas, buscarmos o reino de seu Pai e a sua justiça. E então, quando fizermos isso, o próprio Deus cuidará de nos dar todas as coisas que nós precisamos. Com base nisso, podemos tirar pelo menos 2 aplicações práticas. Primeiro, ore a Deus, apresente as suas necessidades a Deus. Muitas vezes nós queremos confiar na força do nosso próprio braço, nas coisas que nós podemos fazer, mas somos desafiados aqui por Jesus a buscar a Deus em primeiro lugar e então viver das coisas que Ele irá nos suprir.
Semelhante a isso é o que escreveu Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus, com orações e súplicas e com ações de graças. Uma segunda aplicação que podemos ter: devemos confiar e descansar no nosso Deus. Nós, com as nossas falhas, tendemos a confiar apenas nas coisas que vemos e nas coisas que temos ao nosso alcance. Mas Jesus nos desafia a confiarmos, descansarmos que quando oramos a Deus, Ele nos ouve e Ele supre todas as nossas necessidades. Eu quero finalizar falando sobre Jesus. Jesus viveu uma vida simples, humilde aqui na terra. Ele sequer tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas o que tomava a primazia de Jesus, o que era a prioridade do Senhor Jesus, era cumprir com a missão que o Pai lhe deu. Era fazer a vontade do Pai. E todos os dias da vida de Jesus ele não padeceu necessidade alguma. Este é o nosso maior exemplo. Busque a Deus, entregue a Ele aquilo que te perturba. Não fique ansioso por si mesmo, mas confie, descanse no cuidado que Deus tem por nós. Que Deus te abençoe.